Fala, meu caro aluno, minha cara aluna. Estamos de volta para darmos continuidade ainda ao nosso estudo dentro do nosso sistema operacional Linux, beleza? Agora vamos apresentar algumas características relacionadas à criação, manipulação e exclusão de diretórios e arquivos, beleza? Então, temos algumas regrinhas muito importantes que precisamos trabalhar aqui para que você não caia em algumas pegadinhas enquanto usuário do nosso sistema operacional Windows. Isso mesmo, porque o examinador às vezes vai se aproveitar dessa sua familiaridade com o Windows e vai te levar, vai te induzir ao erro. Então vamos prestar atenção a algumas características do Linux. Show? Então vamos lá. Gente, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar aqui é que dentro do Linux nós temos diversos gerenciadores de arquivos, diferente lá do nosso Windows. No Windows a gente vai ter o Windows Explorer, que é o responsável por essa função. Aqui dentro do Linux, por ser termos, aqui, um sistema operacional modular, a gente pode instalar diversos gerenciadores de arquivos. A gente pode escolher um deles e aplicar o nosso sistema. E, de modo geral, a função é a mesmíssima, por isso que eles são chamados de gestor de arquivos ou ainda de gestor de ficheiros. No fim, vai gerenciar arquivos, a gente vai conseguir também localizar programas, criar diretórios. É importante que a gente entenda que aqui dentro do nosso Linux é muito comum a gente encontrar essa expressão diretório, que é um sinônimo para pasta, beleza? Então, qual é a finalidade? Criar, organizar e destruir, arquivos, diretórios e também aqui fazer o gerenciamento dentro de algumas unidades de armazenamento. Agora, quais são os principais gerenciadores de arquivos que a gente pode escolher no momento de montar um sistema operacional Linux? Nós temos o Nautilus, temos o Conqueror, o Dolphin e o XFE. Agora, eu também preciso chamar a atenção de vocês, sem sombra de dúvidas, para o seguinte: nós conseguimos também manipular as pastas, arquivos e programas por meio do nosso terminal textual, tá? Só que o terminal textual ele não se limita à mera manipulação de arquivos ou pastas, Ele vai muito além. Mas também é interessante que a gente lembre que este utilitário, que é o terminal textual, o nosso shell, ele também vai oferecer esse tipo de serviço, beleza? Mas os principais gerenciadores de arquivos específicos aqui dentro dos diversos exemplos de sistemas operacionais baseados em Linux são esses: Nautilus, Conqueror e Dolphin. Esses três, na verdade, coloquei o XFE como um bônus, mas esses três iniciais são os principais aí em prova. O Nautilus é o principal aí utilizado dentro da distribuição Ubuntu, por exemplo. Bacana? Temos aqui algumas características, particularidades no momento de criarmos pastas e arquivos. Vejam só, o tamanho máximo para o nome de um arquivo ou de uma pasta aqui dentro do nosso sistema operacional Linux será de 255 caracteres. Enquanto lá no Windows a gente também tem uma limitação, só que um pouco diferente, uma vez que nós teremos lá 260 caracteres como sendo o limite para um nome lá dentro do Windows, beleza? Uma outra característica muito importante dentro do nosso sistema Linux é que ele é case sensitive, que significa dizer que ele vai diferenciar letras maiúsculas de minúsculas. Então, uma palavra que inicia com letra maiúscula e outra com minúscula são consideradas diferentes aqui dentro do nosso sistema Linux, o que nos traz uma possibilidade infinitamente maior de criação de nomes para pastas e arquivos. Por isso que a gente também diz que essa característica case sensitive ajuda o Linux em muitas situações a ser a melhor escolha no momento de implementar lá um tipo de servidor de arquivos, por exemplo. Beleza? Então nós temos aqui a janela do nosso Nautilus, e dentro do Nautilus a gente vê 3 arquivos escritos com o mesmo nome, só que de formas diferentes. O primeiro nome é file, totalmente
em letras com a caixa alta, depois file somente com a primeira letra em caixa alta, e mais embaixo nós temos aqui file totalmente em minúsculo. E são 3 nomes diferentes aqui dentro do nosso Linux. Se a gente tentasse, né, fazer isso aqui dentro do Windows, a gente não conseguiria, porque o Windows ele é case insensitive. Ele não faz a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, de modo que seriam considerados, nesse nosso exemplo aqui, como sendo a mesma palavra, e não seria possível, né, a gente ter 2 ou 3 arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão e na mesma localização, né, na mesma pasta, ou no mesmo diretório, né, como é o caso aqui do nosso Linux, beleza? Enquanto lá na figura do Windows nós temos 9 caracteres proibitivos, ó, os 2 pontos, né, temos lá as aspas, temos também o asterisco, temos ainda a figura do papeline, menor que e maior que, Ctrl barra e barra, e ainda temos a interrogação. Deixa eu melhorar esse Ctrl barra aqui, né, pessoal? Além desses caracteres aqui proibitivos que existem no Windows, a gente também vai trabalhar o caractere proibitivo dentro do Linux. Veja que aqui no Windows nós vamos ter 9, ó. 1, 2, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 caracteres proibitivos. Enquanto aqui dentro do Linux, não. Dentro do Linux a gente só vai ter como caractere proibitivo o nosso próprio símbolo que representa lá, né, a pasta raiz. Beleza? Então, o caractere proibitivo, gente, aqui dentro do nosso Linux, ele é diferente dos caracteres proibitivos lá dentro do Windows. A gente acabou de revisar, né? Lembrando agora que são 9 caracteres proibitivos. São caracteres que impedem que você nomeie um arquivo ou até mesmo, né, a figura de uma pasta lá dentro do Windows. Aqui dentro do Linux a gente só vai ter um caractere que é proibitivo, né? Que é a figura da barra, que vai representar também dentro desse sistema operacional, né, a nossa partida ou o nosso início de toda a estrutura de diretórios. Por isso que também é chamado de pasta raiz ou diretório raiz. Beleza? Show de bola? Então, é importante que a gente lembre, né, justamente dessa distinção. E nesse sentido, a gente vai falar agora um pouquinho a respeito da estrutura da árvore de diretórios aqui dentro do nosso Linux, beleza? A gente estudou também esse conceito dentro do Windows e de repente a gente pode fazer até mesmo, né, uma ideia de comparação aqui de semelhanças e diferenças dentro da nossa estrutura. Bacana? Show de bola! Então vamos lá, né, estudar quais são as características aqui dentro do nosso Linux nesse sentido. Então nós temos aqui a barra, ó, que é um caractere proibitivo. Além de ser proibitivo, ele representa aqui dentro a nossa estrutura inicial, a nossa pasta raiz, o nosso diretório raiz, tá? Então barra, ele é o diretório raiz. Gente, e quando a gente fala em árvore, a gente vai precisar usar uma analogia muito bacana. Veja, temos lá o tronco da nossa árvore, né? Ignorem aí o meu desenho infantil, tá? E aqui a gente vai ter a parte mais importante da árvore, né? Que é a raiz, né? Que é a forma ou uma das formas, né? Como a nossa árvore ela vai se alimentar. Show de bola! O que é que acontece? A raiz é uma das partes mais importantes do nosso, da nossa planta aqui, né? Da nossa árvore. Então, dentro do sistema operacional, por ele se organizar de forma hierárquica, né? E ir lá se ramificando, a gente imagina essa estrutura de diretórios como sendo também uma árvore. O ponto de partida, de início da nossa árvore, mora na raiz. E aqui dentro do nosso sistema também vai ser a mesma coisa. Então, qual é o diretório raiz dentro do Linux? É a barra. Essa barra ela vai ser equivalente lá dentro do Windows ao nosso C2.Ctrl barra ou simplesmente unidade C. Beleza? E dentro aqui
da nossa barra, nós temos alguns diretórios. Existem diretórios que acabam sendo cobrados de forma muito recorrente pela nossa banca Sebrasp e você precisa conhecer quais são as características deles. Aqui não há o que se discutir, gente. É o ponto do nosso estudo, da nossa matéria, que você vai ter que decorar, tá? Vai ter que ler, reler e resolver bastante questões nesse sentido para não cair em nenhuma pegadinha, né, que vier a surgir aí na sua prova. Então, nós temos a primeira pastinha aqui em cima, a barra bin. A barra bin ela vai salvar dentro da sua estrutura arquivos binários. Esses arquivos binários eles são tanto arquivos executáveis como também comandos, né, que a gente acaba utilizando para interagir com o nosso computador por meio lá do shell, que também já foi objeto de estudo aqui no nosso encontro. Além da pasta bin, nós vamos ter a pasta aí boot. O próprio nome boot ele está associado à inicialização do nosso sistema. Então a gente disse que dentro da pasta boot, de forma bem intuitiva, a gente vai encontrar aqui os arquivos de sistema relacionados à inicialização do computador ou relacionadas ao boot, né? São processos que estão diretamente ligados ao nosso kernel, ao nosso núcleo do sistema. Temos também um diretório, gente, que ele é extremamente cobrado em prova, que é o dev. O dev vem justamente de device, tá? Que vem lá da figura de drives. E a gente diz que é dentro da figura de dev, né, ou de barra dev, que a gente vai encontrar justamente os arquivos de dispositivos do sistema, né? Ou seja, a gente vai encontrar, né, aqui dentro programas relacionados ao funcionamento do nosso equipamento, beleza? Então, preste atenção, dev não vem de desenvolvimento, tá? Se você tiver uma familiaridade com tecnologia, não imagine dessa forma. Tá? Dev vem de device, vem de drive, tá? Vem da parte de dispositivos físicos. Show de bola! Além disso, nós temos aí a nossa estrutura, o nosso diretório chamado etc. etc está associado às configurações globais do nosso sistema operacional. Por isso que a gente diz que essa nossa estrutura, esse nosso diretório, é muito semelhante em sua funcionalidade ao nosso registros lá dentro do Windows, tá? Quantos registros do Windows salva? Todos os dados relacionados às nossas configurações que realizamos por meio do painel de controle, por exemplo, aqui o barra etc é que salva esse tipo de informação, tá? Esse tipo de configuração. Bacana? Além disso, nós temos um outro diretório muito importante que é o barra home. O barra home ele tem a funcionalidade de armazenar os nossos usuários, né? Então, os usuários são salvos dentro do barra home. Home, gente, significa casa. Significa casa. Vamos lá para mais um desenho infantil, né? Significa casa. Quem é que fica na casa? As pessoas. Então, as pessoas que utilizam um computador vão estar onde? Dentro de home, né? Dentro lá da nossa casinha, beleza? Então, vai armazenar os diretórios também ditos de trabalho, ou seja, dentro desse diretório home, nós vamos ter a área de trabalho, vamos ter outros tipos de diretórios associados à utilização do nosso computador. Quando a gente fala no conceito de usuário, nada mais é, gente, do que uma divisão aí de pastas dentro de um sistema operacional associado justamente a diversas contas, né, que tem lá nomes diferentes e áreas de trabalho diferentes, com programas e preferências de programas também diferentes, beleza? Temos também aqui o diretório chamado de lib. Lib está associado justamente ao conceito de biblioteca. Então, são recursos e informações importantes para que o nosso sistema operacional ele funcione, para que o nosso kernel, que é o núcleo do nosso sistema, também funcione corretamente. Temos duas pastas aqui que são semelhantes, né, na funcionalidade, ou melhor dizendo, dois diretórios, que é o media e o mnt. Tanto o media como o mnt têm a mesma funcionalidade, gente, que é realizar a montagem de dispositivos, tanto as partições como os discos que são locais, né, que estão ali conectados diretamente
ao nosso computador. Aí preste atenção. Enquanto no nosso Windows, quando eu plugava lá um pendrive, né, imagine que eu já tenho o C, aí eu coloco um pendrive, aí surge o D. Depois que eu coloco o pendrive, surge um outro pendrive, né, surge um E. Coloquei um CD agora, surge um F. E tudo isso aqui pode ser entendido como unidades, né? Unidades de armazenamento ou partições. E essas unidades ou partições, elas acabam apresentando características próprias. São entendidas também como árvores de diretórios autônomas. Aqui dentro do Linux, não. Todas as nossas árvores, todos os nossos diretórios, eles serão montados internamente ao nosso Linux. E quais são os diretórios responsáveis por essa montagem de dispositivos de armazenamento, né? Quem são esses diretórios? Justamente barra média ou MNT, beleza? O examinador pode apresentar, né, esses dois possíveis diretórios, tá bom? Além disso, nós temos o nosso diretório chamado OPT. O diretório OPT, ele vai ficar aí responsável por armazenar as informações relacionadas à instalação de programas opcionais. Você vai lembrar de OPT e vai associar a opcionais, ou seja, são programas não oficiais da sua distribuição. Imagine que você está usando lá uma distribuição Ubuntu e precisa instalar um programa que é típico de uma outra distribuição. Posso instalar? Pode. Então, esses programas eles vão ser armazenados aqui dentro, né, da ideia de OPT, né, as informações relacionadas a ele, né, ou a eles, tá bom? As aplicações também que são tidas como proprietárias, ou os programas de natureza proprietários, também vão ter seus dados e informações salvos aqui dentro de OPT. Temos ainda SBIN, enquanto o bin, né, normal, armazena lá binários executáveis e comandos gerais. Em SBIN, que é aqui onde você precisa prestar atenção, a gente também vai ter binários, só que são binários, né, executáveis e comandos administrativos, beleza? Somente quem detém os poderes lá de administrador, né, de sua conta, é que vai poder executar esse SBIN. Imagina esse SBIN aqui associado lá à figura do super usuário para facilitar, tá bom? CRV, gente, são justamente, né, aí a ideia, né, de dados dos servidores e de serviços que ficam armazenados dentro do nosso computador, ali, né, com um caráter mais temporário e também, né, um caráter, digamos que de mudança, porque ele pode aumentar, né, de tamanho, enfim, a depender do tempo em que você utiliza e também, né, da funcionalidade de um determinado computador. Ainda temos o nosso diretório /temp, que temp vem aí de temporário, beleza? Aí eu estou falando o nosso diretório temp, mas você vai perceber que ele vai ser escrito como tmp, que vem justamente de temp, né? Agora você tem que tomar cuidado, porque se estiver escrito lá na sua prova assim, ó, temp, vai estar errado, tá? Porque não tem esse E, né? É tmp, né? E ainda que eu fale para memorização e que você também possa falar para memorização, no momento da prova você vai ter que tomar cuidado, porque não é temp, é tmp. Beleza? Então é a pasta temporária aqui dentro do nosso sistema operacional Linux. Lá no Windows, temp, né, escrito assim, também é uma pasta temporária e tem a mesma funcionalidade, beleza? Além disso, nós temos o diretório USR. Aqui dentro de USR, a gente vai ter os arquivos de programas, né, que são usados e instalados pelos próprios usuários desse nosso sistema operacional. A gente disse que é a segunda maior hierarquia de diretórios, ou seja, só vai perder para a própria barra, né? Somente para a própria barra, que é o diretório raiz. Aí o que é que você precisa tomar cuidado aqui? Ó? O examinador vai tentar te confundir. Ele vai dizer que /home vai salvar os arquivos, né, dos programas usados pelos usuários e vai dizer que o USR vem de usuário, ou seja, armazena lá
os usuários. Então, vai trocar esses conceitos. E você precisa já ir para a sua prova bisurado nesse sentido. Não pode cair nesse tipo de pegadinha. Professor, essa parte da aula é chata. É chata, é verdade. Mas é uma das partes aqui mais importantes, mais ricas de detalhes. Tá? Eles apelam muito para essa questão de diretórios, por quê? Como a gente não pode, de repente, esperar do examinador, e ele sabe que não pode exigir tanto da parte gráfica, porque existem centenas de distribuições Linux, ele vai apelar aqui. Por quê? Essa estrutura de diretórios, ela é padrão, tá certo? Ela é padrão justamente nas distribuições, né, Linux. Ou seja, nas diversas distribuições Linux, ou para que exista a ideia de distribuição Linux, os desenvolvedores desse sistema vão precisar oferecer essa mesma estrutura. Então, essa estrutura é uma estrutura padrão. Todo sistema que se diz Linux, ele vai organizar suas pastas, ou melhor, seus diretórios, dessa forma exata. Beleza? Por isso que a gente precisa entender que isso aqui é um ponto comum a todos os exemplos de distribuições. Por isso que é comum que o examinador foque nesse detalhe aqui, em detrimento de outros que a gente já trabalhou também, tá? Aqui nos nossos encontros. Então você, mesmo sendo chato, vai precisar, né, decorar esse tema, tá bom? Bacana? Show de bola? Então, mesmo sendo um tema, um ponto um pouco chato, associado realmente a decorar, você vai precisar abrir mão aí, né, de um tempo para ficar sempre vendo e revendo aqui essa nossa tabela que iremos disponibilizar também no seu material de apoio, beleza? Então vamos lá. Ó, além dessa possibilidade de troca aqui, temos a ideia do dev, né, que o examinador pode dizer que é de desenvolvimento e você vai dizer que está errado. O bin com o sbin também pode ser trocado, o examinador tenta fazer essa troca constante. Então, esses pontos aqui você já fica ligado, tá bom? Aí, além disso, né, a gente tem a figura aqui do var, que vem justamente de arquivos variáveis dentro do nosso próprio sistema. Então, arquivos relacionados a logs, né, que são registros de eventos dentro do nosso sistema operacional, podem ser encontrados aqui dentro desse diretório chamado de var. Além disso, nós temos o diretório root, gente. O diretório root, como o próprio nome diz, ele é um diretório específico, né, ou específico que vai salvar aqui, gente, justamente lá os dados, as informações, né, a figura dos diretórios de trabalho, as pastas de trabalho do nosso usuário root. Roberto, o usuário root é exatamente isso. Veja, uma outra comparação que o examinador pode fazer aqui é dizer que o usuário root está localizado dentro, né, lá dentro do diretório home. Vai ser mentira. Por quê? O usuário root ele possui o seu próprio diretório. Lembre-se, só existe um usuário root por sistema operacional Linux e ele vai ser armazenado especificamente aqui dentro do diretório root. Bacana? Além do diretório root, nós temos aí o diretório proc, né? Que é justamente o diretório que vai possuir informações aí relacionadas aos processos do nosso kernel, beleza? Então nós temos aqui, gente, justamente as principais características associadas à figura da nossa estrutura de diretórios ou ainda a chamada árvore de diretórios. Bacana? Show de bola? Então, aqui, né, nesse nosso bloco, a gente vem abordando essas características mais associadas aí à manipulação de pastas, né, ou de diretórios e também, né, de arquivos. Então, veja, aqui dentro da interface gráfica, a gente consegue visualizar, né, esses elementos ó, de forma muito semelhante ao que a gente encontraria dentro do Windows, por exemplo. Na parte à esquerda, a gente vai encontrar lá o conceito de favorito, pasta pessoal, né, que seria a pasta home do usuário, área de trabalho, documentos, downloads, imagens, música, vídeos, lixeiras e outros locais, né, outros locais aí associados à utilização do nosso computador. Veja as pastas
ou melhor dizendo, os diretórios padrão dentro do nosso sistema operacional Linux. Ó. Bin, boot, dev, etc, home, lib, aí temos lib aqui de vários tipos também, né? Media, mnt, opt, proc, root, essa daqui é um diretório extremamente importante, né? sbin, aí temos também a ideia de srv, temp, usr e var, né? Que são os principais diretórios aqui dentro do nosso sistema. E agora eu quero falar um pouquinho sobre um conceito associado a esse tipo de arquivo, que é o swap file, né? Ou arquivo de troca. Gente, arquivo de troca, sim, arquivo de troca nada mais é do que um arquivo que existe aqui dentro do nosso sistema operacional que vai trabalhar com o conceito de memória virtual. Dentro do Windows a gente também tem esse conceito de memória virtual e a gente precisa entender ele. Dentro do nosso sistema operacional Linux, a gente vai usar um termo análogo, né, à figura da memória virtual, né, que é justamente a nossa memória swapping, tá? E como é que o examinador pode abordar isso aqui no dia da prova? Ele vai chamar, né, justamente de memória swapping e vai fazer menção também ao processo de swapping, tá? Que são coisas associadas, obviamente. Então, a memória swap, ela também vai ser chamada de memória virtual, tá? É uma técnica que vai ser aplicada à gerência de memória. Professor, gerência de memória, sim. Nós temos aqui, ó, a figura de uma memória RAM. Por exemplo, eu tenho 1 GB de memória RAM e preciso abrir vários e vários arquivos. Arquivos que, se a gente for trabalhar com eles de uma vez, ele vai ultrapassar o nosso limite de 1 GB de memória RAM. Então, existe uma possibilidade da gente configurar o nosso sistema operacional para ele gerenciar a memória, né, de uma forma melhor. Como é que aconteceria essa gerência, professor? Ó, o sistema operacional vai escolher um determinado programa, vai tirar esse programa da memória RAM, quando for necessário, e vai levar para o HD. O que acontece, na verdade, nesse contexto é o seguinte: eu vou separar uma parte do meu HD e agora eu vou deixar ela reservada para sempre que eu precisar tirar um arquivo da minha memória RAM para colocar outro no lugar dele, né, porque o espaço é muito pequeno, no lugar de pegar esse arquivo que estava na memória RAM e simplesmente descartá-lo de vez e ter que reabrir ele novamente sempre que eu precisar, eu pego esse arquivo e armazeno ele num pedacinho, né, num espaço lá do meu HD. De modo que o acesso a esse arquivo de novo, ele vai ser muito mais rápido do que se eu fechasse ele, né, exatamente. Beleza? Se eu realmente fechasse ele, encerrasse os seus processos. Então, o que é que acontece? Eu tiro esse programa que está na memória RAM e armazeno ele temporariamente, do mesmo modo como eu faria na minha memória RAM, no meu HD. Então, eu vou usar o HD ou um espaço do HD para desempenhar uma função semelhante ao que a gente faz com a memória RAM, que é para armazenar os dados de forma temporária. Então eu faço isso, tiro o arquivo, o programa do nosso principal equipamento de memória, que é a memória RAM, tiro de lá e coloco no meu HD, tá? Eu também posso fazer o quê? Sempre que precisar desse meu arquivo novamente, desse nosso programa novamente, a própria memória swapping vai levar o programa da RAM para o HD, tá? Então, sempre vai existir aqui, né, a ideia de levar o programa da RAM para o HD, né? E também vamos tirar o programa do HD para a memória RAM de novo, né? Trazê-lo de volta como se nada tivesse acontecido. Então, veja, eu tenho um arquivo aqui quando eu vou acessar ele, que preciso tirar do HD. Na primeira vez ele vai demorar um pouquinho. Quando eu for, de repente, utilizar o espaço da memória RAM e esse programa, né, ou esse arquivo que eu abri, ele estiver lá, de repente, ocupando todo o espaço disponível na memória RAM, no lugar de fechá-lo, o que é que eu faço? Eu pego ele e simplesmente vou armazená-lo temporariamente aqui no meu HD, em uma parte do meu HD. Então, quando eu precisar abri-lo novamente,
eu só preciso, né, clicar lá nele e a própria memória swap ou memória virtual vai reativá-lo, vai levá-lo novamente para a nossa memória RAM, como se nada, absolutamente nada, tivesse acontecido. Então, estamos diante aqui, né, de mais um conceito extremamente importante para a sua prova. Então, a memória virtual, só para a gente fechar aqui a ideia, é essa configuração que a gente faz no nosso sistema operacional para que ele crie lá, né, um arquivo de troca, um espaço dentro do nosso HD, né, que funcione como um local temporário de armazenamento de programas que estavam sendo utilizados. Imagine que eu estou lá com 5 abas no meu Google Chrome, né, utilizando o Google Chrome, e a minha memória RAM já esteja no talo, lotada. Eu preciso abrir também lá o programa Word para editar um texto. Então, o que é que acontece? Em regra, eu não conseguiria abrir o Word e o meu computador talvez travasse, né, dizendo que não tem mais memória. Só que quando está com essa configuração, né, que é um arquivo de troca swap, a memória virtual ou o arquivo de paginação lá dentro do Windows, o que é que acontece? Ele pega um desses programas que estão sendo carregados na memória RAM, salva ele sem que a gente perceba dentro do HD, tá? Ativa essa ideia do nosso programinha lá do Word, e se de repente eu precisar de algum daqueles programas que estão armazenados temporariamente, preste atenção, temporariamente no meu HD, ele vai lá e restaura do HD para a nossa memória RAM de novo, tirando o programa que não está sendo utilizado. Então, todo esse processo acontece sem que a gente perceba, tá? Mas isso só é possível graças ao nosso arquivo swapping ou nosso arquivo de troca, ou ainda a nossa configuração chamada memória virtual. É importante que você entenda que a memória virtual consiste nisso, em configurar a memória secundária, que é o HD, para funcionar de forma semelhante à figura da memória RAM. É como se a gente estendesse virtualmente a figura da memória RAM, tá? Desse um pouco mais de espaço para existir essa troca de arquivos, né? Sem toda aquela lentidão que teríamos se a gente tivesse que fechar 100% um arquivo para depois abrir outro e depois abrir aquele que a gente precisou novamente, enfim, é um dos recursos aqui dentro do nosso sistema operacional. Bom, gente, agora nós vamos fazer mais uma pausinha, tá? E daqui a pouquinho nós estaremos de volta aí para continuarmos o nosso estudo aqui ainda dentro do nosso sistema operacional Linux.